Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, tá ao nosso redor o tempo todo, mas sobre o qual talvez a gente não pare para pensar muito a fundo. A convivência de múltiplas religiões. Pois é. A fonte que a gente tem em mãos é um artigo chamado Plurireligioso, a convivência de diversas religiões, de Diego Pereira do Nascimento. E a nossa missão aqui é desvendar o que esse termo plurirreligioso realmente significa, sabe? Ir muito além da superfície. Com certeza. Vamos explorar as implicações, a perspectiva histórica e os desafios que ele apresenta, especialmente do ponto de vista da teologia cristã. Certo, vamos lá. Então, o ponto de partida do artigo é crucial. Ele já começa distinguindo duas formas de entender essa pluralidade religiosa. Duas formas, certo? A primeira é o que ele chama de pluralismo descritivo. Isso é basicamente a constatação de um fato. Tipo, olhar pela janela. Exatamente. É só constatar. Vivemos num mundo onde diferentes fés coexistem. E isso, claro, é impulsionada pela globalização, pela migração, pela facilidade de comunicação. É o cenário que a gente vê nas nossas cidades, na internet, em toda parte. Exato. Essa é a parte que a gente observa no dia a dia. Mas é aqui que fica bem interessante. O artigo apresenta uma segunda ideia, o pluralismo normativo ou teológico. E essa é uma afirmação muito mais ousada, não é? Muito mais. Ela sugere que todas as religiões poderiam ser, tipo, caminhos igualmente válidos para Deus ou para uma verdade suprema. Exatamente. E é essa segunda ideia que cria a principal tensão que o artigo explora. Não é só sobre notar a diversidade, entende? É sobre questionar o que essa diversidade significa em termos de verdade. Isso. É aqui que a conversa fica profunda. O artigo nos lembra que esse cenário é relativamente novo. Historicamente, muitas sociedades eram dominadas por uma única religião, né? Sim, totalmente. Então, o que nos trouxe a este ponto? O texto aponta 3 motores principais: migração, comunicação e secularização. E o fascinante aqui é como essas forças se entrelaçam. A migração, por exemplo, coloca pessoas com crenças completamente diferentes no mesmo espaço físico. No mesmo bairro, na mesma rua. E a comunicação, especialmente a internet, nos expõe a filosofias de vida que antes estavam, sei lá, geograficamente isoladas. Exato. E a secularização, em alguns contextos, ela meio que diminui a influência de uma religião tradicional, o que acaba abrindo espaço para outras formas de espiritualidade. Ou para a própria convivência entre diferentes credos. Isso. Isso força um diálogo que, no passado, talvez não fosse tão urgente, né? Do moderno estabelecido, o artigo mergulha na perspectiva bíblica sobre como lidar com um mundo de muitas fés. E começa lá atrás, no Antigo Testamento, com a história de Israel. Um povo com um Deus único, no meio de nações com muitos deuses. E este é um ponto fundamental. O texto enfatiza um monoteísmo exclusivo. Os mandamentos, por exemplo, proibiam a adoração a outros deuses. O exemplo que ele dá é muito vívido. O profeta Elias confrontando os profetas de Baal. Pois é. Ali não se trata de uma atitude de, cada um na sua, né? Não mesmo. É um confronto direto sobre a verdade. Deixa bem claro que, nessa visão, não é possível ter duas fés ao mesmo tempo. Mas não era só sobre isolamento. O artigo cita uma passagem de Isaías que diz que Israel deveria ser uma luz para os gentios. Exatamente. Ou seja, era uma crença exclusiva, mas com uma missão universal. Precisamente. O objetivo não era adicionar mais um Deus ao panteão de opções, mas revelar o Deus único a todas as nações. E esse tema transita diretamente para o Novo Testamento, que expande essa mensagem para além das fronteiras judaicas. Certo. O artigo destaca 2 passagens muito fortes do Novo Testamento. A primeira é a famosa declaração de Jesus em João 14,6. Sim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação, segundo a fonte, é a pedra angular da exclusividade cristã. Ela desafia diretamente a ideia do tal pluralismo normativo que a gente mencionou no início.
Totalmente. Se Jesus é o caminho, isso implica que outros caminhos não levam ao mesmo destino. O segundo exemplo é o do apóstolo Paulo em Atenas, que é uma história incrível. Ele está no epicentro de um mundo plurirreligioso, vê um altar dedicado a um Deus desconhecido. E usa isso como ponto de partida para o diálogo dele. Exato. Se a gente conectar isso ao quadro geral, é uma aula sobre como dialogar. Paulo não começa condenando. Não, ele parte do contexto deles. Ele reconhece a religiosidade que vê, ele constrói uma ponte entre o que eles já conhecem e o que ele deseja apresentar. Ele adapta a linguagem. Isso. Mas não abre mão da mensagem central, a singularidade de Cristo e a ressurreição. Então, o que tudo isso significa para os dias de hoje? O artigo aponta o desafio central: como manter a crença na exclusividade de Cristo em um mundo diverso sem parecer intolerante. Isso levanta uma questão importante que o texto aborda: a diferença entre diálogo interreligioso e sincretismo. Ah, boa. O sincretismo é a mistura de crenças, algo que as epístolas do Novo Testamento advertem contra. E o diálogo? O diálogo, por outro lado, é um engajamento respeitoso. A fonte sugere que o objetivo do diálogo não é vencer um debate, mas sim encontrar pontos de contato como, sei lá, valores morais em comum. Isso. E, ao mesmo tempo, articular as diferenças fundamentais, especialmente em relação a quem é Cristo e ao caminho da salvação. Entendi. Exato. Trata-se de testemunhar a própria fé com clareza e amor, não de diluí-la para torná-la mais aceitável. Faz sentido. A missão, conforme apresentada no texto, é vista como uma expressão de amor e obediência, baseada na crença de que o conhecimento de Cristo é o caminho para a reconciliação com Deus. Então, para a gente resumir a nossa conversa, o cenário plurirreligioso é a realidade do nosso mundo. É o nosso chão. Vimos que há uma grande diferença entre apenas observar essa diversidade e afirmar que todas as religiões são igualmente verdadeiras. Na perspectiva da fonte que a gente analisou, a narrativa bíblica cristã apresenta uma mensagem que é exclusiva nas suas alegações centrais sobre Cristo, mas universal na sua missão de alcançar todas as pessoas. Exato. E o desafio contemporâneo, como o artigo aponta, é navegar nessa realidade com convicção e respeito, engajando-se no diálogo sem perder a singularidade da própria mensagem. O que nos deixa com um pensamento final para reflexão. O artigo foca na resposta teológica ao mundo plurirreligioso. Mas como essa dinâmica, a coexistência de visões de mundo fundamentalmente diferentes, se desenrola não apenas na teologia, mas na nossa vida cívica, nos nossos locais de trabalho, nas nossas vizinhanças? Boa pergunta. Qual é a aparência do respeito genuíno quando as crenças centrais sobre a realidade última estão em conflito?